Então, dá uma palavra rápida sobre essa área que nós chamamos de exercício, dominação da monarquia absoluta. Porque isso nos dá uma noção dos egressos, daquela sua opinião sobre a importância da lei para assegurar a liberdade, sobre a importância da lei como instrumento de justiça, sobre a importância da lei como equilíbrio entre as diferentes camadas sociais nos diferentes lugares do planeta. Eu me refiro à mudança do chamado poder pessoal para o chamado poder institucionalizado. Não foi uma noite para o dia. Desde quando disse que houve um rastilho de pólvora, a modificação das relações entre o monarca e os súditos. Não foi uma noite para o dia. Então, a isso nós chamamos de constitucionalismo. Então, é preciso notar que o poder era pessoal. A rigor, chegava-se a falar do soberano. E o soberano, ou ele estava inspirado em Deus, direito providencial dos reis, ou ele era o próprio Deus, direito divino dos reis. Ele era o soberano. E sendo o soberano, até por força de Deus, nós mudamos do masculino para o feminino, porque Deus disse que só o ser humano poderia ser o maior de todos os tempos depois da sua criação, depois que ele tem a história da mulher, depois da história de Noé e de Lúcio. Deus, sobretudo no caso de Noé, quando aborrecido pela espécie que ele criou, de homem quadrúpede, de homem que só pensava, portanto, nas questões materiais inaceitáveis, Deus deu ao ser humano o privilégio, a grandeza de ser mãe. Só a mulher pode ser mãe, e só a mulher é exatamente o ser mais importante do planeta criado por Deus. Então, foi por isso. E também quando nós quisemos conformar o poder, passando do masculino para o feminino. E o soberano desapareceu e a soberania apareceu. Mas a soberania será uma forma absoluta de estabelecer as regras, se fosse não precisava ser mulher. Mulher nunca é absoluta nas regras que ela impõe. Não é ela. A mulher mãe, a mulher esposa, tem cada safado que a senhora não pode imaginar. Por isso eu digo todo dia, não gosto, pode entrar. A senhora tem que pensar aqui mesmo. Então, quando olha assim para toda mulher, coitada, como ela é, algo que sublima a proximidade do divino. O senhor está ficando? Pode ficar dessa. Suportar isso aqui só. Suportar, não. Aceitar ser levado ao carro no teste dessa. Então, eu acho que quando ela fez isso 2 vezes em todo, eu estou desgraçado. Ai, meu Deus do céu, como é que eu tive uma desgraça dela? Foi um para a soberania. E a soberania não pode ser, como eu estou afirmando, o poder prático. A soberania, hoje, como dizemos, é a forma de ditar os status normativos do regime, que vem, portanto, fazendo aquilo que você falou sobre a cultura. Percebeu? Isso é soberania. Entender soberania de outra forma é não compreender o que esse Pinochet está na Inglaterra mesmo. Entre os direitos humanos e a soberania
pesa hoje muito. Não está no prato da balança qual dos dois é mais importante. Se o prato dos direitos humanos, se o prato da soberania. É claro que por isso é circunstancial. Porque se fosse a rainha da Inglaterra e tivesse no Brasil presa, já teria sido armada de sua. Eu não lembro mais sua santária rainha para tirar a Maria da Inglaterra. É o nosso lado do Chile. E quando eu faço isso, não estou fazendo nenhuma cláusula ao Chile. Fazendo ao Chile. Porque se fosse o contrário, eles não teriam feito isso. Onde está Franco? Onde estão Franco e a sua Espanha, durante anos assim, 5% dos espanhóis foram dados 5% dos espanhóis, porque desejavam a liberdade. Onde estão Franco e a sua Espanha, para hoje serem ao voto do Chile. Para não citar Hitler, para não citar Mussolini, para não citar Salazar, porque senão vamos dizer que teve Perón e Getúlio. A gente sabe que Perón, Getúlio, Pinochet, e todos aqueles homens que foram oficiando para ser levados para cá. A gente sabe disso, mas a gente sabe que eles também fizeram. Por que perderam apenas a dignidade do país, do povo? Quase como para ser julgados. Manda então as regras. Não vai ser julgado. O povo chileno não vai julgar, ele está conformado, achou conformidade, etc. Que foram os espanhóis fazer no Chile? Que foram? Se não tivesse feito alguma coisa, como vai negar a soberania, nada que ia acontecer. A soberania meras cogitações para os juristas, que devem ser juízes, como muitos juízes estão aqui, e que, como juízes, não têm preferência. Como juízes, não têm condições de examinar e deu mandamento. Mas examinam em plano de direita, ainda que contrário ao seu próprio conhecimento. É o que eu estou fazendo aqui. Portanto, o conceito de soberania está em choque. Mas a soberania, então, é essa questão que tem um órgão de estabelecer. E a questão que tem um órgão de estabelecer a conduta dos outros. Essa aptidão de dizer qual é a conduta dos outros tem essa significação. Para alguns até o nome de poder. Para frente dessas considerações, nós já estamos, portanto, dentro do que nós hoje chamamos de lei. Saída, portanto, de um desses órgãos a que eu me referi. Dentro, portanto, do que nós podemos chamar de impessoalidade do poder. Institucionalização do poder. E aí, poderemos dar o conceito desse ato hoje. Para que nós saibamos qual é o conceito desse ato hoje, ou seja, para que nós saibamos que a lei do mundo real, e não possa parecer com a lei, e não possa parecer com nada disso, simples serão os aspectos, e esses aspectos nós certamente vamos ver também na nossa Constituição. A lei, nossa saída, é um ato normativo. Portanto, ela é um ato normativo. Ou, se quiserem, como passou a ser conhecido, um ato regra. Esse ato normativo tem, no mínimo 5 caracteres. É um ato genérico. É um ato abstrato. É um ato permanente. É um ato compulsório. Assim, os 3 primeiros foram anunciados por 2 autores franceses e tem um livro denominado Introdução ao Direito. Refiro-me.
Abrecht de la Gracière e Laborde na Corte. Orlando Gomes acrescenta o compulsório. E nós, nos estudos que fizemos, acrescentamos o pluralismo. Então, é um ato plural. E já explicaremos por quê, e só por esse caminho vocês podem distinguir a lei do Brasil da mentira processual. É um ato genérico. A lei é um ato normativo genérico porque ela define o gênero do qual, vão nascer espécies. Portanto, ela define o gênero. Mas o fato, de modo abstrato, de modo que qualquer que seja a situação que venha a ocorrer sob o domínio do ato normativo chamado lei, qualquer há de se enquadrar naquele gênero, porque ele é um gênero escrito de modo abstrato. Ninguém faz lei para dar a cor dos olhos de outro. Por isso é muito importante nós perguntar: qualquer coisa é lei? Qualquer ato normativo, ainda que a dúvida, etc., que saia do parlamento é lei? Pode ser no plano formal, mas não no plano material. Assim, aí está, ou estão os elementos característicos dos catores, aspectos caracterizadores do elemento material, o que nós chamamos meramente de lei. Porque existem atos normativos que saem do Congresso Nacional, por exemplo, ou de qualquer outro parlamento, e que não fechando com esse caráter de lei não se trata. E se eu pegar uma lei? Uma lei não é feita para ser modificada a cada turno. Mas, supor, eu estarei diante de a mesma lei tomando feições diversificadas. Ou seja, ninguém emite uma lei para que ela se exaura na primeira aplicabilidade. A lei eu aplico várias vezes, não sou isso. Mas quando eu revogo a lei, quando eu modifico a lei, Deus tem renovado. Eu estou revogando um critério de olhar na mesma situação. Eu estou revogando um critério de reger com a mesma situação. É que a situação, portanto, ela mudando de característica, evidentemente a lei tem que vir registrar essa mudança. Mas a situação é a mesma, só a mudança veio acontecendo. Quem é que podia imaginar, senhoras e senhores, que um juiz, e digo mais, uma juíza do Rio de Janeiro, em qualquer lugar, se for no Rio, pudesse admitir uma sociedade de fato entre dois homens, sob a questão de coabitaram e que na sua coabitação um pode dar tranquilidade ao outro, os afetos que um distribuía para o outro. E na hora que morreu um deles, a juíza entendeu que era uma sociedade de fato e que esse rapaz sobrevivia, tinha direito a participar do patrimônio que o outro fez. Muitas vezes, com equilíbrio dos afatos que ele, o outro, deu dele. Os senhores vão dizer assim: isso é uma pouca vergonha, senhor diretor. Como é que veio um professor daquele tamanho e a professora Maria disse que era isso aqui é de novo? Olha, senhor geral, isso aqui foi o diretor para fazer a atividade. E ele tem falado que é que se preparem para uma sociedade muito mais interessante. E é isso que eu estou falando sobre a lei. Uma situação de quarta que a lei vem tolerar permissão do juiz que deve o ato que eu chamaria de ato a regra sobre ela. Mas isso é permanente porque, mesmo